Vamos falar sobre as eleições de 2022, jornalista Beto Almeida. O Ceará no contexto da política nacional. O senador Tasso Gereissati se inscreve às prévias do PSDB, que irá definir o candidato do partido à presidência da República. Carlos Alberto. O senador Tasso Gereissati é um dos 4 pré-candidatos inscritos às prévias do PSDB, que definirá no dia 21 de novembro o candidato do partido à presidência da República nas eleições de 2022. Os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também oficializaram participação na disputa interna. Dória, por governar o estado com o maior número de prefeitos e delegados à Convenção Nacional, surge como favorito para ser o escolhido como candidato do PSDB ao Palácio do Planalto. As divergências e os conflitos o colocam, porém, no desconforto de ver o partido dividido em seu próprio estado. O ex-governador Geraldo Alckmin, que o lançou na política, se sente traído por João Dória e está de malas prontas para se filiar ao PSD. Mesmo com as trombadas no PSDB, Dória tenta se viabilizar como candidato da chamada terceira via, uma alternativa aos nomes de Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente Bolsonaro, que trabalha pela reeleição. Certo de que, antes de buscar o apoio de outros partidos de centro, precisa unir o PSDB, Dória divulgou uma carta aos militantes para apresentar bandeiras e condenar o que chama no quadro político atual de retrocesso institucional, democrático, econômico, ambiental, social, político e moral. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Está aí definido o quadro de pré-candidatos do PSDB, as prévias do partido no dia 21 de novembro. E aí, jornalista Beto Almeida, o senador Tasso Gereissati vai mesmo encarar essa parada ou se inscreveu na expectativa de dizer o seguinte: vamos partir por um consenso e vamos apoiar, ou ele, Tasso, declarar apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Bom, foi dada a largada oficialmente dessas prévias do PSDB ontem, com o prazo final para as inscrições. E a expectativa era exatamente essa, nós falamos aqui de manhã, será que o senador Tasso Gereissati já vai apresentar aí a desistência ou entra na disputa? Isso já aconteceu bem no finalzinho do prazo, confirmou tanto ele quanto o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Lógico que o governador paulista, o João Dória, Luciano, e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já vinham numa pré-campanha, fazendo visitas a estados, conversando com filiados do PSDB, que aí, diga-se de passagem, é um movimento que eu acho importantíssimo, essa questão das prévias internas no partido, para se decidir dali tirar o nome do pré-candidato, ela tem, Luciano, o que eu chamo de um efeito de movimentação partidária que é algo notável. Isso precisa acontecer não apenas, por exemplo, no PSDB, mas em outros partidos. Você perguntou sobre o senador Tasso Gereissati. Ele, inclusive, ontem preferiu não fazer comentários sobre como vai tocar a campanha. Tasso tem feito, na realidade, reuniões internas, conversado com aliados. A tendência que existe hoje é essa, é provavelmente mais adiante declarar apoio a Eduardo Leite. Bom que se diga, Luciano, que essa briga interna promete, porque o governador João Dória hoje tem o controle do partido basicamente mais importante, que é São Paulo, o colégio eleitoral mais importante, que é São Paulo. É lá que tem o maior número de prefeitos, o maior número de parlamentares, mas o Eduardo Leite, que vai a tendência a ser apoiado por Tasso Gereissati, por exemplo, também levou uma fatia importante, o colégio todo de Minas Gerais. Sabe o que isso significa, Luciano? Pelo menos 10% do total de filiados. Então é uma briga boa, necessária. Se o senador Tasso Gereissati vai ou não levar adiante esse embate, aí é coisa para a gente acompanhar o desenvolvimento dentro do partido. Mas que a entrada dele era necessária para o debate, eu não tenho dúvida. O senador Tasso Gereissati, independente de ter o mandato continuado de senador, independente de sair ou não candidato a presidente, de vencer ou não as prévias, vai ser, sem sombra de dúvida, um personagem importante e sempre consultado na política nacional. Eu fecho bate-papo político com a participação do Carlos Alberto, que volta agora com as informações sobre a recondução do ex-senador Eunício Oliveira à presidência da Executiva Regional do MDB.
O ex-senador Eunício Oliveira foi reeleito nesta segunda-feira para mais um mandato de presidente da Executiva Regional do MDB e, pela frente, terá a missão de aproximar o partido ainda mais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e construir uma aliança com o PT no Ceará para as eleições de 2022. O embrião dessa aliança já existe hoje, com a participação do MDB no governo do estado. Eunício tem conversas frequentes com o governador Camilo Santana e ambos se articulam para um entendimento entre PT e MDB ficar selado para as eleições do próximo ano. O MDBista tem fortes divergências com a cúpula estadual do PDT, mas a relação com Camilo tem sido cordial, de parceria e com portas abertas para 2022. Reeleito para mais um mandato, Eunício Oliveira se antecipou para dizer que pelos próximos meses irá intensificar a agenda de conversas com as lideranças municipais do MDB. Abre aspas, vamos visitar nossos companheiros, ir até a base, nos aproximar cada vez mais das pessoas. O MDB é um partido de base que tem história no Brasil. Somos o ponto de equilíbrio, fecha aspas, disse Eunício, ao afirmar que, em 2022, o partido elegerá grandes bancadas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Com informações dos bastidores políticos, para o Alerta Geral, Carlos Alberto. São as tratativas eleitorais, Zenor, dos partidos que ganham força há pouco mais de um ano das eleições. E o ex-senador Eunício Oliveira disse o seguinte: é de fato candidato, só ainda não disse a que cargo, mas há um movimento interno no MDB que o incentiva, inclusive, a disputar o governo do estado em 2022. É algo para se vê-lo.